Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprender a utilizar a Raspberry Pi Pico. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique do Moca Lab. Perfeito, Luiz. No último vídeo, nós fizemos o nosso primeiro aplicativo, onde conseguimos montar um pequeno circuito, onde ativamos via celular 3 LEDs, um LED vermelho, um LED amarelo e um LED verde. E agora, neste vídeo aqui, nós iremos fazer o caminho contrário. Nós vamos fazer com que a Pi Pico envie um dado, envie uma mensagem, e essa mensagem apareça em nosso aparelho celular. Se você não viu, volte no vídeo anterior, ele está um pouquinho longo, mas está bem detalhado, como fazer uma conexão da Raspberry Pi Pico com um aplicativo do seu celular, onde usamos o app Inventor. Não, é só reforçando para o pessoal que está vendo esse vídeo agora e não viu o anterior, vale muito a pena porque vai ter vários estágios aí que vão ser pulados aí, facilita a vida de entender como que o processo vai funcionar hoje. Muito bem lembrado. Nesse aqui, Luiz, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma bela compactação e nós vamos só nos basear nos dados. Não vamos fazer floreio. O intuito aqui é aprender o código necessário para que a gente possa, na Pi Pico, enviar um dado e no celular pegar. Sem floreios dessa vez. Vai ficar simples. Para começar, nós vamos estudar, nós vamos estruturar o nosso aplicativo no app Inventor para depois irmos para o nosso código na Pi Pico. Por quê? O app Inventor vai precisar criar alguns comandos, algumas variáveis que enviem os dados para a Pi Pico, e a Pi Pico precisará criar todo um código, todo um índice de variáveis para mandar para o celular. Para isso, Luiz, vamos fazer um seguinte agora. Quando nós vamos abrir o app Inventor, quando pedimos um programa novo, nós temos que configurar a tela. No vídeo anterior, fizemos um pouco mais de floreio, e nesse aqui nós vamos fazer o básico do básico. O que eu trouxe aqui na tela? Eu trago aqui da nossa lateral esquerda, eu vou em botões, trago aqui um botão, conectar. Por quê? Quando a gente acionar o botão conectar, o aplicativo ele vai tentar mandar um sinal, vai verificar todos os dispositivos Bluetooth que estão ao redor ou ao alcance do celular e vai fazer uma lista. Então, clicou em conectar, o que ele faz? Ele dá um anúncio. E aí o aplicativo fala, tem alguém aqui ou tem algum device Bluetooth ativado? Nós vamos ver lá para frente como é que faz ou o que acontece quando a gente chama. Quando ele faz a coleta de todos os devices Bluetooth ao redor, ele cria uma lista. Bem, Renato, isso aí é exatamente o que a gente fez no outro vídeo na etapa inicial, né? A etapa inicial é entender quem está ao nosso redor e a gente vai escolher um para se conectar, né? Isso que eu entendi da última vez. Perfeito. Aí, Luiz, quando todos os devices são encontrados, ele gera uma lista. Essa lista está justamente nesse item aqui chamado, que eu digitei dispositivo, que na verdade ele é uma lista. Ou seja, se eu clicar nele, ele abre uma lista. E essa lista terão todos os dispositivos. Quando essa lista abre, nós precisamos escolher um. E aí a gente clica nele e ele fica selecionado. Ou seja, eu estou falando para o aplicativo que esse device deve ter uma conexão entre um e outro. Quando a gente seleciona um, ele vai estar conectado ou desconectado. Então, por isso que a gente cria esse label aqui, ó, status do dispositivo. Se conectou, vai falar que está conectado. Se desconectou, ele vai aparecer desconectado, tá? Então, esse label aí, ao qual a gente chamou de LBL status, é só para isso. Conectou, aparece conectado, se não, desconectado. Embaixo eu tenho outra label, que vai ler as mensagens, ou seja, a partir do momento que está conectado, a Pi Pico vai ficar mandando mensagem, vai ficar mandando texto. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas informações e apresentar justamente aí, onde está escrito LBL texto recebido. Apareceu, ele vai ficar trocando. Toda vez que ele mandar uma mensagem. Finalizou? Vamos finalizar para não deixar o negócio ligado direto? A gente clica em desconectar e encerra a transmissão. Tá ok? Então são esses itens. Um botão, uma lista, 2 labels e um outro botão para desconectar. Mas, como falamos no vídeo anterior, falta um item que nunca está na tela. Nós temos aqui do lado um item extensões. No vídeo anterior eu mostrei como importar isso.
e a gente arrasta ele para cá, e ele aparece aqui embaixo. Tá vendo? Ó? O que quer dizer? Eu estou trazendo toda uma biblioteca para o App Inventor que trabalha com o Bluetooth BLE. Por isso que a gente vai para o bloco agora. Então, todos esses itens têm blocos que nós vamos programar puxando o bloco. Ficou clara essa tela, Luiz? Ficou. Então, beleza. Então, vamos partir agora para os blocos. E aqui eu vou comentar rapidinho cada bloco. Eu não vou ficar puxando só para vocês terem noção do que colocar. Se você está montando isso passo a passo, pausa esse vídeo, puxa cada um deles, tá? Como é que, só relembrando, né? Cada item que nós clicamos, que está aqui no screen, né? O que está na tela, cada item que nós colocamos lá na tela do celular, se você clicar nele, ele vai puxar uma sequência de blocos úteis para a programação que nós vamos fazer. Então, não tem como acertar, não tem como errar, clicar ou trazer o bloco errado, tá? Então vamos lá, Luiz, eu vou explicar cada um dos blocos, que vai ficar fácil, e depois é bom vocês lembrarem, porque nós vamos emendar com a nossa PyPico. Primeiro passo, eu trago aqui um bloco onde a gente, ao clicar no botão, ó, BTN conectar, que é o botão que nós puxamos, ao clicar nele, eu faço uma chamada, que é escanear todos os devices que estão aqui em volta. Então, clicou no botão, escaneou. Perfeito. Quando escanear, nós vamos ter um outro bloco que, quando dispositivos, quando todos os aparelhos em volta, conectados via Bluetooth, forem encontrados, ele vai gerar uma lista. Então, o que eu faço? Eu vou ajustar a lista de dispositivos, que é aquele segundo botão, aquela segunda lista, né? Vou trazer uma cadeia de elementos, o quê? Todos os dispositivos do Bluetooth, tá? Você vai selecionar um. Então, ou seja, agora a gente vai chamar um segundo bloco. Quando na lista de dispositivo, ponto, depois de escolher, ou seja, quando você escolheu um item da lista, ele vai o quê? Parar o escaneamento, chega de escanear, e ele vai o quê? Conectar ao dispositivo que você selecionou. Por isso que é índice de seleção, porque ele gera uma lista e o número daquela lista ele vai conectar com aquele dispositivo que você selecionou. Perfeito. Selecionou? O próprio programa vai mandar um aviso, vai tentar conectar com a PyPico e a PyPico vai mandar um texto de volta, vai mandar um payload de volta, falando assim, olha, conectado. Ok, conectou? Nós vamos para este outro bloco. Quando o Bluetooth conectar, ele vai ajustar a label status, só voltar aqui, que é este aqui, ele vai dizer conectado. Então, nós colocamos um texto conectado. E, automaticamente, nós vamos chamar uma função Bluetooth. Qual é essa função Bluetooth? Eu conectei, só que ainda não abrimos um canal de comunicação. Ele só conectou ao dispositivo. E aí entram aquelas duas chaves que no vídeo anterior mostrei como executar, tá? Onde você tem o endereço do dispositivo e o endereço de comunicação, que no caso aqui será no aplicativo de recebimento. Só que lá na PyPico será de envio. E para não ter problemas, como a gente viu no vídeo anterior, o bloco aqui pede o TF16. A gente coloca falso, porque lá na PyPico nós vamos mandar o TF8, para não evitar problemas de caracteres truncados. Se você for mandar o TF16, aqui tem que estar verdadeiro. Beleza. Agora está conectado, os canais estão abertos e agora nós vamos receber algum sinal da própria PyPico. A PyPico vai começar a gritar informações e o nosso aparelho de celular precisa captar. Então, enquanto uma string for sendo recebida, o que vai acontecer? Nós vamos chamar de novo o nosso módulo Bluetooth. Nós vamos conectar através desses dois canais, onde eu coloco o endereço, a identidade do dispositivo e mais o canal que nós vamos receber os dados. E nós vamos pegar a label texto recebido, voltando aqui, que é aquela label que está aqui embaixo, tá? E nós vamos colocar aqui as informações. Então, nós vamos colocar, como ele vem numa string toda concatenada com diversos tipos de caracteres, nós vamos fazer uma quebra dessas informações. Então, nós vamos juntar, né, fazer um join, tirando como separador um espaço,
Aqui tem um espaço aqui em branco. E o que eu vou obter? Eu vou obter string values, ou seja, isso já é padrão, tá? Já tem o endereço do dispositivo, o endereço do canal que vamos receber os dados, e agora eu vou trazer os valores. E ele vai começar toda vez que ele começar a ler esses dados, ele vai alterar essa label texto recebido. Quando você clica no botão desconectar, o que ele faz? Ele desconecta o Bluetooth, e depois que o Bluetooth foi desconectado, ele transfere a palavra desconectado para o label status. Onde estava conectado, vira desconectado. É possível aprimorar esse código? Sim, sem dúvidas, mas para facilitar nossa vida de envio e recebimento, vamos focar aqui nos blocos. Não, ficou ótimo, ficou assim, ficou bem fácil de entender como está funcionando o processo. Show de bola, Luiz. Agora nós vamos para PyPico. Vamos lá, o que nós vamos importar aqui simples e fácil? Nós vamos importar a biblioteca Bluetooth, Time e a Struct, porque nós vamos ter que concatenar muitas coisas aí, tá? Mas vamos direto ao assunto, para não complicar muito esse código, eu vou resumir em blocos e depois a gente entra em detalhes. Mas, aqui, ó. As chaves é a mesma lá que está lá no de bloco, né? Exatamente, Luiz. O mesmo código que colocamos lá do device, esse primeiro aqui, esse UART UUID, é o que a gente chama de service, lá no app Inventor, UUID. E o TX UUID é o characteristic UUID, tá? Porque quem está enviando é a PyPico, TX. Quem está recebendo é o aplicativo. No vídeo anterior, nós usamos o RX, que quem estava recebendo era a PyPico e quem estava enviando era o dispositivo, tá? Aqui na linha 15 e 16 existe o que a gente chama de flag, e aí nós temos uma classe, aguardem bem, é uma classe que nós vamos chamar de PicoBle, BLE, onde teremos dentro dele diversas funções. Sendo que eu vou chamar aqui o nosso dispositivo, no último usamos Mocha, para não confundir, nós vamos colocar aqui Pico2W-TXT, tá? Então, na hora que ele clicar na lista, vai aparecer esse nome, assim espero. E aí ele faz toda a comunicação, ele verifica aqui, ó, Luiz, já que você perguntou, ó, conectando a um dispositivo, isso aqui é a PyPico que gera no Shell, só para a gente ter noção, esse texto não vai para o aplicativo, é só para a gente ver aqui no Shell. Mas caso dê problemas, ele coloca aqui, ó, desconectado, reiniciando anúncios. Ou seja, desconectou e ele começa a gritar novamente, para que algum dispositivo conecte a ele, tá? Tudo no Shell, né? Isso aí, esse print Tudo é no no Shell. Shell. O importante é notar que é o seguinte, pode ser que caia a conexão, por algum motivo. O que acontece? A PyPico, quando cai a conexão, ela volta em modo aviso, ou seja, ela começa a anunciar algum outro que queira conectar com ele. E aí o celular, que também saiu de comunicação, fica gritando, olha, estou esperando alguém, tá? Aqui, então, ele faz o aviso, ele vai procurar, ele manda o payload, ele fica gritando em toda a rede. E aqui, isso que é importante para a gente agora, essa função sendText. Ou seja, ele mesmo, né, o próprio dispositivo, vai enviar uma mensagem que entrará nessa variável text, tá? Se a comunicação não resultou sucesso, ele retorna falso. E já sai. Já sai, exatamente. Agora, se ele conectou, se ele realmente está o canal aberto, e aí vem outra sacada, Luiz. Olha essa variável aqui, data, tá? Aqui ele está convertendo, ele tem uma função bytes dentro da biblioteca Bluetooth, onde ele vai mandar o texto, que vai entrar aqui por essa variável, só que no formato TF8. Ah, legal. É aquele que você colocou falso lá no bloquinho, né? Exatamente. Se você vai mandar byte, hexa, isso aí você tem que estudar. Aqui no caso a gente vai mandar em UTF-8, tá ok? E aí tem outra sacada, que isso aqui é importante, que a gente vê muito em Bluetooth, tá? Que é esse GATTS write, onde é uma da própria biblioteca do Bluetooth, onde ele vai mandar, ó, TX handle, que ele monta o cabeçalho e ele envia o dado. O que é? O dado é justamente a mensagem que entrou aqui no formato TF8. Ele Okay? faz o pacote para mandar pelo canal, né? Legal. E aí,
ele aqui na linha 63, né? Nós vamos começar já a fazer o looping. Nós temos aqui, criamos um objeto baseado nessa classe, que é toda essa função que nós vimos em cima. Então, tudo que eu colocar no pico, underline, BLE, ponto alguma coisa, é uma função que eu chamo dessa biblioteca. Contador zero. Por que contador zero? Aqui no while true, ou seja, ele vai ficar girando, eu vou precisar de um contador para saber o número de mensagens que foi enviada. Então, ok, antes de dar o while, vai aparecer uma mensagem no shell, aguardando conexão. Vai entrar no while, se conectou, se deu certo a conexão do aparelho celular com a PyPico, aí começa a mandar mensagem. O que ele faz? Vamos criar uma variável, onde nós vamos chamar a mensagem, mas a variável contador. Então vai aparecer mensagem 0, mensagem 1 e assim por diante. Aí nós vamos puxar nosso objeto, PicoBLE, que nós criamos na linha 63, ponto sendText, que nós vimos aqui, ó. SendText, ele vai puxar essa função. O que ele vai mandar? A mensagem. Que mensagem é? Essa aqui, mensagem 1, mensagem 2 e assim por diante. E aqui no shell, só para a gente ter certeza que rolou, ele vai dar um print enviado a mensagem novamente. Ou seja, na linha 70, ele envia para o aplicativo do celular. Na linha 71, é só no shell. Mandou a mensagem? Conta mais um. Aí vamos lá, time sleep, 2 segundos, porque afinal de contas precisamos de um tempo para ir a mensagem e o aplicativo pegar. Certo? Correto. Decorou tudo, Luiz? Você vai deixar isso escrito nas descrições, né? Claro, Luiz, claro. Ficará marcado aqui nas descrições, é só copiar e colar. Mas recomendo muito fazer algumas alterações aí para você aprender. É alterando que a gente aprende. Então, o que acontece, Luiz? Salvei, né? Tá salvo. Ok. Olha o shell. Vou apertar o play, ou seja, vou enviar o código para o Bluetooth. Para o Bluetooth, não. Eu vou enviar o código para a PyPico. Olha a mensagem do shell. Aguardando conexão BLE. Tá ok? Agora eu vou ativar a aplicação do celular. Isso. No vídeo anterior eu mostrei como é que faz, tá? Então eu vou abrir o meu celular aqui e já vou rodar o aplicativo. Agora vocês estão vendo a tela do meu celular e nós vamos fazer na sequência. Primeiro passo, vou clicar no botão conectar. Eu estou falando para o meu aplicativo localizar todos os dispositivos que estão em volta. Depois que eu cliquei em conectar, olha ali embaixo, status do dispositivo, isso é importante, mas eu vou clicar no botão dispositivo. Ele abriu todos os dispositivos que estão aqui à minha volta. Não são poucos, né? Olha a quantidade. Ele tem o endereço, o MAC endereço, e também tem uma palavra no final, ó, pico2w, underline tx, que é o nome que nós demos no começo, lá no nosso código, lá no Tony. Vou clicar nele, ele conectou, olha lá na linha de baixo, o status. Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, tá funcionando. Agora, Luiz, eu vou compartilhar a minha tela. Então, Luiz, é possível ver que conforme rola a mensagem, olha, a PyPico está enviando os dados aí no shell, eu estou recebendo essas informações no meu celular. E aí, ó, já estamos na mensagem número 41, só de mudar de tela aí, ó, já foi enviado 42, 43. O que eu posso colocar aí, né? Eu estou mandando só um básico, tá? Um contador mandando texto. E se aí, desconectar, Luiz, agora? Vamos desconectar? Vamos desconectar. Apareceu desconectado, mensagem 48. Vamos conectar de novo? Vou colocar PyPico 2, conectado, 50, 51. Ele continua onde parou na conexão. Perfeito, Luiz. Perfeito. Desconectar. Ficou simples, fácil e objetivo. Parabéns aí. Entendi tudo o processo, ficou facinho. Perfeito, Luiz. Agora vem uma pergunta. Eu estou mandando uma mensagem seca, né? O que é a mensagem? Ela não está pegando, não está coletando nada. Agora, o que a gente pode, de tudo que a gente já viu até hoje na nossa saga, nós aprendemos a mexer e coletar muitas informações. O que nós podemos pôr nessa mensagem? Nós já aprendemos a colocar um sensor de temperatura da PyPico.
Ou seja, a PyPico pode ficar enviando direto a temperatura interna da placa, né? Aquele sensorzinho que fica lá dentro. Que outros sensores nós colocamos? De ultrassom. De ultrassom, boa, de distância, de luz. De distância com infravermelho, né? Isso, um sensor IR, isso é importante. Ou seja, então, quando nós montarmos os nossos robôs, as nossas automações, além de controlar o movimento de rodas, motores ou travas, podemos coletar informações. Então, nós podemos aí fazer uma comunicação da PyPico com o aplicativo, do aplicativo com a PyPico. Eu vou dizer que ficou fácil, Luiz, não ficou fácil? Ficou legal, ficou bem simples, né? E aí a gente conseguiu entender as pecinhas, como elas se encaixam. Perfeito. Ficamos por aqui, Luiz? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo aí. Tudo de bom para vocês. Valeu, até o próximo vídeo.